Boa noite. O terceiro pacote de mudanças no trânsito de Taubaté está prestes a completar 2 meses. As alterações foram feitas no final de março. Hoje, nossa equipe foi até a região central verificar se motoristas e pedestres já estão adaptados e constatou que ainda há muitas falhas na sinalização. O prometido pacote das mudanças viárias em Taubaté saiu, mas 2 meses depois da implantação dele, muitas falhas continuam no caminho dos taubatianos. Ainda está muito confuso e eu acredito que está mais confuso ainda para o pedestre. Nesta faixa de pedestres, na rua 15 de novembro, região central da cidade, não existe semáforo. Para atravessar é um sufoco só. Na rua 4 de março existe o equipamento, só não funciona. E a pintura da faixa precisa ser refeita. Este morador diz que alertou cerca de 15 vezes a prefeitura, mas até agora... Mesmo mandando com fotos, tudo, o departamento não dá um retorno. Você liga para lá e mal eles conseguem dar um retorno para você. Eles falam que estão sempre estudo. E aí você vê o que está acontecendo, infelizmente, hoje, na falta de sinalização e principalmente para os pedestres, que implica diretamente com o motorista. Na Emílio Inter, a placa indica a travessia com sinal verde, mas o único semáforo na via é destinado aos carros. E quando ele fica verde, olha o que acontece. Na Praça Santa Terezinha, só uma parte da faixa está pintada no asfalto. Acho que foi um erro da prefeitura nessa mudança de trânsito, não ter, forçado a pintura da faixa. Dificulta um pouco, sim. A prefeitura garante que tem equipe fazendo a manutenção. Com relação aos semáforos de pedestres, o problema é com o cabeamento. Em 1 mês, a situação deve ser resolvida. A gente precisa concluir esses serviços e vamos fazê-lo em breve com a aquisição de todo o material que já foi licitado e encontra-se em fase de compras e aquisições, E também a terceirização dos serviços semafóricos com a equipes terceirizadas para poder dar todo esse suporte na região central e concluir essas providências que estão faltando no local. As mudanças viárias aqui na cidade incentivaram um novo comportamento nos moradores, deixar o carro em casa e optar pelo uso da bicicleta. Acontece que o ciclista que vem pela ciclofaixa lá em cima, lá na Avenida Independência, passa pela Santa Terezinha, pela 8 de maio, encontra uma situação bacana. Mas quando chega aqui na 15 de novembro, esse cenário muda completamente. Lá em cima, a ciclofaixa mede aproximadamente 2 metros, mas aqui na 15 de novembro, essa medida cai pela metade, exatamente 1 metro tem a ciclofaixa. E além de estreita, tem motorista que ainda invade o espaço exclusivo das bicicletas. Tipo assim, cortar o carro, entra na faixa da ciclovia e sai. Essas coisas, moto, carro faz isso mesmo. Tem hora que vem o motorista, já vem fechando para virar e dá seta e entra com tudo. Se bobear, ele bota na gente. Nessa região central, a gente está estudando e implantando sistemas da ciclofaixa em sistemas binários também, em sentido único, Então, por isso, a redução da largura nesses trechos. A polícia ainda procura pelos bandidos que furtaram um banco na madrugada desta sexta-feira em Taubaté. O possível envolvimento de funcionários da agência na ação não está descartado. O banco ficou fechado pela manhã e só abriu à tarde. O interior da agência funcionou normalmente, mas os 3 caixas eletrônicos que ficam próximos à entrada ficaram sem sistema. De acordo com a Polícia Militar, os bandidos tiveram acesso ao interior da agência à noite, antes que a porta principal do banco fosse fechada ao público. Eles passaram por esta entrada de deficientes físicos e conseguiram localizar a parte de trás dos caixas eletrônicos. Utilizando 3 brocas, os criminosos conseguiram retirar mais de R$93 mil dos equipamentos. Curiosamente, o sensor de presença do banco não detectou a movimentação dos bandidos. Para que eles não fossem também identificados ou percebidos no interior da agência, eles utilizaram um tampo com tecido a fim de burlar o sistema que verifica a presença de pessoas, o sensor de pessoas no interior do local, e também se valeram de guarda-sol
para que a ação ela não fosse detectada pelas câmeras de segurança existentes no interior da agência. A polícia não descarta a possibilidade de um funcionário do banco ter participação no crime. Existem várias linhas, de investigação, várias linhas que podem ser atribuídas esse delito e, logicamente, a gente não pode descartar qualquer possibilidade, não só em relação a quadrilhas, em relação à participação, eventualmente, de funcionários ou algo nesse sentido. O Santo André informou que colabora com as investigações. Guaratinguetá confirmou hoje a primeira morte por dengue. Segundo a prefeitura, a vítima é um idoso de 80 anos que teve complicações respiratórias. A cidade vive epidemia com 541 casos confirmados. Veja os números da doença que já matou 11 pessoas este ano na nossa região. Em São José dos Campos, o número de doentes passou de 6.782 para 7.295. 4 mortes já foram confirmadas na cidade. Em Caçapava, antes eram 585 e hoje são 649 casos. Lorena estava com 1.385 e agora tem 1.405 casos confirmados. Caraguatatuba vive calamidade pública com 4.339 doentes e 2 mortes confirmadas. São Sebastião está com 2.106 doentes, Ubatuba tem 612 e Ilhabela 680 confirmações. E Taubaté realiza amanhã ações de conscientização sobre a dengue na Praça Dom Epaminondas. A ação vai ser das 9 da manhã à 1 da tarde. A atual crise econômica foi tema de um encontro de empresários hoje em São José dos Campos. O presidente da Fiesp participou da reunião. Segundo Paulo Scaff, o aumento dos impostos pode paralisar a indústria. A indústria pode parar em todo o estado. Na visita a São José dos Campos, Paulo Scaff, presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, convocou os empresários da região a desligarem as máquinas, caso seja necessário, para pressionar o governo a não aumentar os impostos, conforme previsto no ajuste tributário. Se o governo aumentar impostos mais do que o absurdo que já se paga de impostos, e não só a indústria, toda a sociedade, mas se houver a intenção, essas ameaças do governo, do ministro vir falar em aumento de impostos, se efetivarem, nós vamos parar sim. Quem liga a máquina sabe desligar a máquina também. No encontro, falou sobre a importância de regulamentar a terceirização no país, para ampliar os direitos dos trabalhadores e garantir mais segurança às empresas contratantes. Ele tem os mesmos direitos, porque ele é seletista, ele está pela CLT, mas ele não tem direito, por exemplo, ao uso do refeitório, do ambulatório, do transporte, da segurança e saúde no trabalho. Tudo isso, essa regulamentação trará mais segurança ao trabalhador. Segundo o Ciesp, no Vale do Paraíba, nas regionais de São José dos Campos, Taubaté e Jacareí, foram registradas somente no mês de abril 2.800 demissões. O resultado negativo foi motivado especialmente por cortes nos setores de máquinas e equipamentos, autopeças e automotores. E a crise também já afeta setores que estavam aparentemente estáveis, como a indústria aeronáutica. Este empresário, que atua na fabricação de capacetes, registrou queda de 60% nas negociações. Porque os investimentos foram todos cortados. Então, não só os investimentos no setor aeronáutico, seriam os grupamentos aéreos e as Forças Armadas, mas também no próprio setor de segurança pública. E aí não só a indústria vai sentir, como a população também vai começar a sentir esses problemas. O vice-prefeito de São José dos Campos, Itamar Cópio, lembrou também de outro prejuízo enfrentado pelo setor: a perda da escola técnica para formar profissionais para a fabricação e manutenção de aeronaves, incluindo helicópteros. Nós aprovamos uma área, buscamos fazer com que o Senai assinasse um contrato de construção dessa área, que foi interrompido em decorrência dos impostos das indústrias aeronáuticas serem encaminhados para um serviço aeronáutico e não para o Senai. E nem mesmo o investimento de 700 milhões anunciado pela Chery para a construção de um polo industrial em Jacareí tem deixado o centro das indústrias do estado otimista. É que os 5.000 empregos previstos para 2017 estão longe de atender à necessidade do Vale do Paraíba.
mas para isso nós precisamos fazer com que o setor de veículos volte a ser um negócio de exportação, volte às exportações, principalmente para a Argentina, que estão muito parados, que volte a exportar e volte a vender para o Brasil. No próximo bloco, em Taubaté, crianças aprendem na escola a evitar o desperdício de comida. E também começa amanhã em São José dos Campos a virada cultural paulista. 7h01. Já já a gente volta.